Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para trazer para vocês mais uma elucidação, tá? Que vai corresponder aí à playlist onde eu venho falando, onde eu venho abordando, tá? A clínica da psicose, né? E tratando-se aí da programação, né, dessa playlist, eu venho falando da estruturação psíquica e a teoria das estruturas clínicas, né? Para quem não assistiu os vídeos anteriores, vem aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí os demais vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Bom, tratando-se do tópico que faz referência a uma visão a fundamentos teóricos, na verdade, né, no que diz respeito a conceitos fundamentais na psicanálise, eu falei para vocês na aula anterior e continuo a dizer que é muito importante, né, falar da neurose da perversão, para poder daí então trazer uma elucidação expansiva com relação à psicose, porque daí então você entendendo o que é a neurose, o que é a perversão, você vai ter um entendimento até mais abrangente quanto ao que é a psicose, quanto ao que é a estrutura psicótica, né? Então, gente, anteriormente eu falei sobre o nome do pai, eu conceituei o nome do pai, eu trouxe uma exploração com relação a isso, né? Porque é um conceito psicanalítico lacaniano que é muito importante quanto a ter o entendimento das estruturas clínicas, né? Neurose, psicose, perversão, já que tudo gira muito em torno dessa metáfora, né? Que há de ser o nome do pai. Então, assista ao vídeo anterior, tá? Vem aqui no comentário em destaque, clica aí no link da playlist, porque se você tiver um entendimento do que é o nome do pai, você vai ter uma visão bem amplificada com relação ao que eu vou falar aqui. E, para ter um entendimento significativo quanto ao nome do pai, você deve assistir o vídeo anterior. Bom, aqui eu quero falar da relação do sujeito neurótico com o nome do pai, que é muito importante isso, né? Estamos falando aí de uma questão que é muito central no que diz respeito a essa estrutura psíquica, no que diz respeito à neurose. Por quê? Porque é através dessa instância simbólica que, de fato, o neurótico ele vai organizar o seu desejo, ele vai organizar, de fato, a sua relação com a lei, ele vai organizar, de fato, as suas tensões inconscientes. Então, tudo gira muito em torno dessa metáfora que há de ser o nome do pai. Então, é preciso entender essa relação, sabe, de forma clara. É importante daí, então, retomar a questão da função do nome do pai e como que de fato impacta a estruturação do sujeito neurótico. Veja bem, na teoria lacaniana, o nome do pai, vermos que representa uma função simbólica. Estamos diante de uma função simbólica que de fato vai impor a lei, vai impor a interdição, no que diz respeito ao desejo pleno, tá? Especialmente aquele desejo lá de união com a mãe. E eu já falei também no vídeo anterior a este, em concomitância com a explicação do conceito de nome do pai, eu conversei sobre esta relação desejosa pela mãe. Eu expliquei o que é isso, o que significa isto para a psicanálise, tá? Então, o que é que acontece? Estamos diante de uma função que é muito importante para entender a entrada do sujeito no mundo simbólico, entende? É muito importante para que de fato se tenha um entendimento quanto à entrada do sujeito no mundo das palavras, no mundo das normas,
no mundo dos significados compartilhados. Tudo passa pela questão do nome do pai. O nome do pai, ele vai atuar de fato como o agente da castração simbólica, que vai limitar, que vai organizar o desejo, que vai de fato proibir a satisfação absoluta. Essa proibição, ela permite que o sujeito venha se posicionar como ser desejante, mas ciente mesmo, né, de que o seu desejo ele nunca será completamente realizado. Então veja, na neurose, o sujeito ele reconhece a função do nome do pai e ele aceita, ainda que de uma forma conflituosa, de uma maneira conflituosa, ele aceita. A castração simbólica, né, que essa é admitada ali pelo nome do pai, ela é reconhecida. Ou seja, o sujeito entende que há uma interdição, tá? O sujeito ele vai ter um entendimento que há uma interdição sobre o desejo. E que ele não pode, de forma alguma, simplesmente ignorar as normas impostas. Ele não pode ignorar, né, as leis sociais e culturais. Ele entende tudo isso. A relação desse sujeito neurótico com o nome do pai, ela pode inclusive ser, vamos dizer que resumida em alguns pontos bem importantes. O neurótico, ele aceita essa interdição imposta, né, que há de ser imposta pelo nome do pai, mas essa aceitação, ela não é tranquila. Há um conflito interno, entende? Há um conflito interno entre aquilo que ele deseja, inconscientemente falando, né, e aquilo que a lei de fato permite. Então, o sujeito neurótico, ele está sempre negociando, sabe, com essa interdição, tentando ali encontrar formas de satisfazer o seu desejo, sabe, dentro disto que há de ser os limites impostos pela lei simbólica. Mas ele, né, ele está ali, no âmbito de uma aceitação, mas uma aceitação conflituosa, e, portanto, tentando negociar ali de alguma forma. Então, o sintoma neurótico, e aí quando a gente fala do sintoma neurótico, a gente fala de fobia, a gente fala de obsessão, a gente fala de histeria, né? Esses sintomas neuróticos pode ser visto como uma forma, sabe, de lidar com essa tensão entre aquilo que há de ser o desejo inconsciente e o nome do pai. Então, o sintoma, ele vai funcionar como um compromisso entre o desejo reprimido e aquilo que há de ser a interdição, sabe? Permitindo aí que o desejo, ele se manifeste. E ele vai se manifestar de maneira distorcida. Ele vai se manifestar de maneira, de modo deslocado, sabe? Sem violar de modo muito direto essa lei, entende? Então veja, quando a gente fala do complexo de Édipo, e aí vale salientar, estou falando aqui de uma psicanálise bem clássica, né? É importante passar por esse classicismo, sim, no que diz respeito à psicanálise, né, para ter um entendimento clássico mesmo, porque aí depois aqui no canal eu vou avançando para aquilo que há de ser mais contemporâneo. Mas para a gente poder entender de fato o contemporâneo, né, a gente precisa ter um entendimento do básico, do clássico, sabe? Então veja, o complexo de Édipo é o momento central onde o nome do pai, ele entra em ação, tá? Na neurose, o sujeito ele passa por esse complexo
E ele vai passar por este complexo de forma clássica, tá? Quando eu digo na neurose o sujeito passa por este complexo, não estou dizendo que o perverso e o psicótico não passa pelo complexo, passa também. Mas aí eu estou querendo dizer que o neurótico, ele passa por esse complexo de modo muito clássico, ou seja, ele deseja inconscientemente a mãe, que é o seu primeiro objeto de desejo, e ele vê o pai como um rival, né? E aí é justamente a figura paterna que vai daí então impor a lei. É o nome do pai, é a função paterna que vai impor a lei, proibindo esse desejo de fusão com a função materna, né? E forçando de fato o sujeito a renunciar esse desejo, para daí então entrar naquilo que há de ser a ordem simbólica. Na neurose obsessiva, o nome do pai ele é reconhecido como uma autoridade rígida. E o sujeito ele tenta lidar com isso, né? Através de um controle, através de rituais. Ele se submete à lei, mas ele vai tentar criar meios para daí então negociar com esta lei, sem precisar enfrentá-la, vamos dizer assim, de modo muito direto, tá? O sujeito histérico, que também é um neurótico, ele tende a desafiar essa lei. Ele vai testar os limites do que há de ser o desejo, né? Ele vai desafiar de fato, mas ele se mantém submisso a essa lei, sabe? Ele vai criar ali um jogo meio que dicotômico, meio que ambíguo, né, entre aquilo que há de ser a obediência e a transgressão. Mas o sujeito neurótico, ele se mantém submisso a esta lei. Apesar de toda essa dicotomia com essa lei, né, ele vai obedecer, mas também vai transgredir, e enfim, né, mas ele vai se manter submisso a essa lei. Entende? Então, gente, a castração simbólica há de ser o efeito principal no que diz respeito à função do nome do pai, no que diz respeito à neurose, tá? A castração simbólica, ela é o efeito principal dessa função, dessa metáfora do nome do pai. E na neurose, essa castração, ela é aceita de modo muito doloroso, mas ela é aceita. Essa castração, ela vai simbolizar a perda daquilo que há de ser a possibilidade de um gozo absoluto. Ou seja, o sujeito, ele vai abrir mão, sim, da fantasia, daquilo que há de ser um desejo ilimitado. Sabe? Ele vai abrir mão disso. Ele vai entender, o desejo não é ilimitado. Temos faltas, temos limites. E isso marca a entrada do sujeito neurótico no campo simbólico e faz com que o sujeito ele venha precisar encontrar formas e mais formas de viver com essa falta, com esse buraco que há de ser estrutural no desejo. O neurótico, ele internaliza a questão da lei da castração. E ele reconhece que ele não pode ser o falo. Ou seja, ele reconhece que ele não pode ser o objeto de desejo total. Nem para si mesmo, nem para o outro. Ele vai reconhecer suas faltas. Mas ele vai tentar, de várias formas, de várias maneiras, contornar de algum modo essa falta. E muitas vezes o sintoma ele se sedimenta como uma estratégia para daí então lidar com essa tensão. Então, gente, a relação do neurótico com o nome do pai, né, ela é muito marcada
por um conflito. Um conflito que vai se dar ali entre o desejo e a interdição. O neurótico, ele sabe que o seu desejo está interditado. A dinâmica inconsciente dele se orienta nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode deixar de desejar. E isso vai gerar um campo de conflito. Isso gera um campo de conflito, onde o sujeito ele tenta satisfazer, né, ali os seus desejos de maneira indireta, e isso vai se dar, como eu falei, muitas vezes através de sintomas, de fantasias, de identificações, né, mas ele vai tentar ali de alguma forma contornar o que lhe falta. Então, no obsessivo, quando falamos do neurótico obsessivo, o conflito com o nome do pai, ele é vivido como uma luta, sabe? Para manter o controle sobre aquilo que há de ser o desejo. O obsessivo, ele teme de modo muito significativo a perda de controle, né? Essa perda de controle pode ser trazida pelo desejo, sabe? E por isso ele tenta de todas as formas se submeter à lei, entende? Para que a falta que contempla o desejo não venha fazê-lo perder o controle diante disso. E aí ele vai tentar se submeter à lei. E muitas vezes essa submissão à lei, né, aquilo que há de ser a falta, ao limite, a essa impossibilidade de plenitude, né, vai se dar através de rituais, vai se dar através de pensamentos obsessivos. Mas, ao mesmo tempo, ele vai tentar manter, de alguma forma, a autonomia diante disto que há de ser esta alteridade, ou melhor, autoridade. E alteridade também, né? Porque muitas vezes esse limite, muitas vezes não, sempre, né? Esse limite vai ser uma alteridade às nossas faltas, né? Aos nossos desejos. Por quê? Porque nos coloca nesse campo de impossibilidade da plenitude. Entende? Então, claro, o limite, a falta, a lei, as regras é um contrário a nós, aquilo que muitas vezes a gente vai desejar, né? E aí, gente, com relação ao histérico, o conflito ele é vivido de uma forma mais aberta e mais desafiadora do que em comparação aí à vivência do neurótico obsessivo. O sujeito histérico ele provoca e muito a lei. Ele busca ser o objeto de desejo do outro de todas as formas possíveis, mas ao mesmo tempo ele vai se manter ali em uma relação de dependência com essa lei, né? Sem jamais romper com essa lei completamente, sem jamais romper com esse limite, com essa falta, com essa sensação, ou melhor, com esse entendimento da falta, né? Ele vai lidar com isso de modo muito desafiador, vai desafiar muito isso, mas ele não vai romper jamais completamente com isto que há de ser o nome do pai. Então veja, a relação do neurótico com o nome do pai gera sentimentos bem profundos assim, de angústia, de culpa, sabe? A culpa é o efeito da transgressão, entende? Mesmo que inconsciente. Né? Muitas vezes o neurótico ele vai transgredir sim, principalmente o histérico, vai transgredir os limites à lei, né? Aquilo que há de ser a interdição, mas ele vai ser acometido por aquilo que há de ser a culpa, até mesmo inconsciente. O neurótico ele se sente culpado por desejar aquilo que a lei proíbe, sabe? Mesmo que ele nunca venha atingir completamente esse desejo. A angústia
por sua vez, surge, né, como sendo um encontro com a castração. Quando a gente se confronta, quando somos confrontados, né, pela castração, a angústia se instala, né? Frente a isso que há de ser a impossibilidade de realização completa do desejo. Então, gente, em termos claros, o nome do pai na neurose é a função que de fato introduz a lei simbólica, a castração. E é o que vai organizar o desejo, impondo de fato limites. E o neurótico, ele aceita essa lei, ele aceita, sabe? Ele reconhece, mas ele vive em constante tensão com esta lei. Ele reconhece a interdição, mas ele tenta encontrar meios ali, formas de negociar, né? De negociar com o desejo, né? E essa negociação, como eu falei, muitas vezes vai se dar através de sintomas, de rituais, de fantasias. E a culpa, a angústia, né, o conflito são elementos muito centrais dessa relação, sabe? Já que o neurótico, ele nunca consegue resolver de modo completamente, né, essa tensão que há entre o que ele deseja e o que a lei proíbe, tá? Então é isso, gente. Na próxima sessão, daí eu já venho com a questão da perversão e a relação da perversão com o nome do pai, para que daí então finalmente a gente possa começar a explorar significativamente a psicose, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou psicólogo que trabalha a partir de uma abordagem analítica, tá? Sou especialista também em neuropsicologia, tá bom? E assim, gente, eu faço atendimentos, tá? 100% online. Então, se você estiver aí em busca de um acompanhamento psicológico, né, a partir de uma abordagem analítica, eu trabalho 100% online, portanto eu atendo em todo o Brasil. Então, meu contato vai estar aqui no comentário, ainda está, que você pode entrar em contato comigo, tá? Que daí eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo. Para além disso, você encontra aí no comentário em destaque meus demais projetos aqui na internet. Eu tenho um canal Mente Aberta, onde eu falo da psicologia no geral, e eu tenho o canal Transpsi, que eu abri bem recentemente, tá? Para falar de transexualidade, para falar única e exclusivamente de transexualidade, para trazer a clínica no que diz respeito à afirmação de gênero, para trazer reflexões nesse sentido. Então o link vai estar aqui no comentário em destaque, né? Se você quiser me acompanhar lá também, tanto no Mente Aberta, se você não acompanha, quanto no Transpsi, o link dos canais vai estar aqui no comentário em destaque. Gente, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.